Olá pessoal, começando mais um Clinicast, o podcast da Clinicorp, que traz personalidades do mundo do odonto e da estética para trazer uma visão de negócios para a gente, aprendizados, um pouquinho da sua jornada, momentos de conexão, para que a gente possa aprender cada vez mais. E hoje eu recebo aqui um dos nossos embaixadores mais especiais, Felipe Bols, que está com a gente. Ele fez uma migração de carreira na Clinicorp, então ele já foi o nosso dentista que mais nos indicava dentro do nosso programa de indicação, e depois ele se tornou o nosso embaixador. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. E assim, ele está aqui hoje também nos visitando em Jaraguá, conhecendo a nossa estrutura, conhecendo um pouquinho mais da Clinicorp numa visão diferente, né? Numa curiosidade, inclusive, que eu acho que todo cliente tem, né? De saber o que ocorre por trás das cortinas aqui. Felipe, para a gente começar, eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre você e principalmente como que você adentrou no mundo da odontologia. Se sempre foi um sonho, é uma carreira de família, como é que funciona para você? Legal, obrigado pelo convite mais uma vez. Galera, eu tenho dentistas na família, me formei achando que ia trabalhar com eles e eu vi que depois de atender com eles, e não só por ser com eles, eu percebi que eu queria não só ser dentista, mas eu queria a qualidade de vida que a profissão me proporcionava. Tanto que no primeiro dia de aula, todo mundo, né, a professora perguntava, era sonho ser dentista? Eu fui, acho que o único que disse que não. Aí já dei aquela risada. Porque dentro, a gente vai comentar um pouquinho da minha história e tal, eu sempre quis empreender, mas sempre buscando algo dentro. E na odontologia eu encontrei que hoje eu consigo ajudar as pessoas a prosperar e sempre ter qualidade de vida com lucratividade, com um bem-estar legal. Então a odontologia, acredito que foi um meio que Deus me deu para chegar lá. Perfeito. E como é que foi essa tua trajetória de início de carreira? Foi legal. Eu me formei com 21 para 22, me formei super novo. Bem jovem, né? Bem jovem, no interior do Paraná. Logo quando eu me formei, eu já fui tentar trabalhar ali com a família, fiquei um tempo. Eu trabalhei em 7 lugares antes de montar o meu consultório e eu vi que o que eu queria era entender o que rolava por trás dos bastidores do consultório, porque a vida do dentista é muito mocho, atendimento. E com 22 anos eu virei sócio de uma primeira clínica com 4 sócios e eu já estava me achando assim, sabe? Na primeira reunião eu não tinha como pagar aquela cota, eu trabalhei um ano para pagar aquelas cotas, passando o cheque para o sócio. E daí na primeira reunião eu sentei e falei, agora, né, vamos falar sobre dinheiro. E começaram a falar de custo fixo, começaram a falar de gasto com papel toalha, coisas assim. Falei, tá, e cadê os atendimentos, planejamentos? Ali eu vi que a odontologia era muito além do atendimento. Depois dali eu queria atender mais, eu queria crescer, e como eu fui pipocando as clínicas até encontrar a minha, eu vi que a odontologia é muito além de ser um bom dentista, porque muitos são bons tecnicamente, mas poucos têm o valor realmente recompensado, sabe? Ou por não conseguir empacotar, não conseguir vender e transparecer isso, ou para a parte técnica ser tão focada, não consegue talvez pensar na parte comercial, como montar equipe e tudo mais, né? E por isso que a mentoria surgiu de forma informal para ajudar as pessoas. E dentro da clínica foi a mesma coisa. Quando eu namorava à distância na época, em outra cidade, fui até por causa da minha atual esposa hoje, convencido para morar com ela. E a história foi quando você foi para Curitiba? Foi quando eu fui para Curitiba, entendeu? Montei do zero, enfim, trabalhei em vários lugares e eu via que sempre tinha um lado do dentista que ele trabalhava por, às vezes, comissão, produtividade, nunca satisfazia aquilo, e ao mesmo tempo a empresa, ela se sentia onerada por alguns fatores, como má gestão. Então, sempre tinha um desequilíbrio, sabe? E a clínica de performance, a gente vai falar hoje sobre a tríade de sucesso, o que eu acho legal colocar para a galera entender. São os 3 pontos que eu vejo que dos meus melhores alunos, todos têm em comum esses 3 pontos. Eu acredito que vai ser muito legal de passar hoje. Perfeito. E o que veio primeiro, né? O dono da clínica ou o mentor? Cara, acredito que eu não tinha o objetivo da mentoria, realmente não existia isso. Surgiu com meio informal, né, de ajudar amigos, não sabia nem como cobrar antes, não sabia, nem era um produto. Mas eu acredito que o Felipe de antes, o Felipe que arriscou, o Felipe que botou a cara a tapa,
seja o empreendedor antes. Então, o dentista surgiu por um meio, talvez, de provar para meus pais, no meio da sociedade, de ter um diploma. Quando eu fiz especialização em dentística na São Leopoldo Mandic, nem era o boom das lentes. E eu mal sabia porque eu estava fazendo aquilo, depois que eu surfei a onda. Então, o dentista veio a parte técnica, mas acredito que a parte de mentor é a parte empreendedora minha que sempre aconteceu, sempre teve. E meus pais são bancários aposentados, não vieram dele. Sim. Mas eu via na necessidade de, trabalhar talvez com horários alternativos, criar melhor meus filhos, não depender de ser refém de uma agenda, trazer a parte boa da odontologia, além dos casos clínicos e da realização, né? Para a gente não passar a vida inteira ali, refém só de um negócio, e depois quando você para de atender, aquele negócio morre. Então, desde cedo tive a sorte de conseguir encontrar isso. Qual que é a tua estrutura hoje de clínicas lá em Curitiba? Hoje eu tenho algumas unidades com sócios, e a minha, que eu mostro bastante, é a Baus Odontologia, que é o meu sobrenome. Até é interessante que essa clínica hoje ela tem 20 colaboradores, contando com zeladora, colegas dentistas, né, CLT. Ela toda estruturada em 4 consultórios, então separada em parte administrativa, operacional e comercial. Então a gente tem ali a secretária balcão, que recebe os pacientes, né, agenda e comparece pacientes em tratamento. Tem a secretária lead, que é a telefonia, que recebe esses leads e ela abraça o cliente quando ele chega ali. Tem a parte do dentista que faz a parte de planejamento e avaliação. Ele executa alguns procedimentos, mas a parte de planejamento é a principal dele, como responsável por todo o planejamento da clínica. Tem a parte comercial, que é a secretária que negocia, que quando não está tendo avaliação, ela está cuidando do follow, da inadimplência, enviando algumas lembretes de cobrança, complementando a regra do sistema. E a parte de gerência também, que fica no guarda-chuva, que me responde, digamos assim. E a auxiliar hoje, ela é um pivô entre a parte operacional de dentistas e a parte administrativa. Então, dúvidas, sugestões, a qualidade de trabalho de prótese, tudo a gente foca na auxiliar. Então, hoje é um auxiliar para 4 consultórios. É uma equipe bem grande, então, né? É. Perfeito. E como é que surgiu a primeira mentoria que você deu, informal? Surgiu sem saber cobrar. Que é o comum do serviço, né? Surgiu, quase eu fui na clínica dele fazer presencial, era de São Paulo, ele me conheceu no Instagram. Hoje ele estava entre 16 e 20 mil de faturamento. É o Henrique e a Elisama, eu sempre cito eles assim. Hoje ele sabe que era o primeiro, mas na época ele não sabia que era o primeiro. Eu já brinco. Depois da mentoria, a galera vai para o Masterclass, que é um grupo de pessoas que passaram de 100K, né, um clube gratuito para manutenção na comunidade, e ele está lá nesse grupo. Então, eles já passaram de 100. Até ele é um administrador, ela é a dentista, e eu apresentei o sistema lá atrás para ele nem sabia dessa solução, né, de fora da odontologia, e hoje ele é assinante e performa super bem. Perfeito. E você criou a mentoria Baus. Isso. Como é que funciona? A mentoria Baus, entendendo tanto como dentista, tendo o meu lado das dores de ter um próprio negócio que eu tive, e hoje sendo empresário, parando de atender, que já faz alguns anos que eu não atendo mais, por opção mesmo, para me dedicar a isso. Eu vi que muitos dentistas, ou eles estão delegando a parte de marketing para uma agência, que às vezes ela está preparada, às vezes não. Ela faz materiais que não sei se conectam tão bem quanto a gente acha que é. E eu via algum distanciamento. Você tem ali um contrato, você nem sempre consegue passar aquilo, tem um custo elevado no início. E o que eu fiz? Eu peguei um gestor que faz para a minha clínica e eu coloquei ele dentro da mentoria e hoje eu ofereço um serviço gratuito de monitoria de gestão de tráfego para dentistas, para aquisição de paciente, que é a maior captação. Segundo ponto de dor que eu reconheci é a forma de vender por boleto, que é um tabu muito grande. Então, Felipe, por que você fala tanto? Porque hoje os recebíveis que a gente tem pagam os custos fixos e sobra, né? Só que não pode ser ingênuo e oferecer para todo mundo. Então,
para o dentista que vai entrar na mentoria, além dessa parte de tráfego, de captação, que a gente ensina a fazer sem precisar desse investimento terceirizado no início, eu ofereço assessoria jurídica do escritório que atende a nossa clínica. Então eu ofereço para o aluno os contratos só para ele editar, nota promissória, os modelos que eu já uso em minhas clínicas e para alunos. E depois de 30 dias, se o paciente não paga, vai direto para esse escritório, que ele também tem um login do Clinicorp, ou o escritório tem login e acesso. Então ele entra no sistema, já vê ali e ele mesmo extrai os pacientes. Então acredito que o maior diferencial da mentoria é o meu atendimento individual. Então a gente tem ali 4 a 5 encontros durante o mês, então às vezes tem mais de um por semana no início. Temos a assessoria jurídica durante um ano para tirar o medo da inadimplência, insegurança. Temos a gestão de tráfego, temos durante o ano, temos aulas semanais ou a cada 15 dias, dependendo do mês, em grupo, para manutenção, tira dúvidas, e tem a aula, inclusive, que está grandes parceiros como a Rita está nessa aula, o Glauber está nessa aula, parceiros grandes que estão nessa plataforma que é como suporte para o aluno. Tem mais de 70 aulas hoje. Legal. E esse acompanhamento funciona através do meu WhatsApp pessoal mesmo. E a gente brinca que tem uma garantia que se não funcionar, não retornar o valor investido, a gente devolve o investimento, isso está no contrato. Legal. E essa mentoria, então, ela envolve todos os pilares da clínica. Então, desde o início, desde a parte de marketing, vai passar pela parte de vendas, pós-vendas, fidelização, gestão. Então, todas essas partes são separadas na mentoria. E outro gargalo muito grande, que é a terceira tríade que a gente vai falar, mas acabei adiantando, que é o destaque, é o gargalo da secretária, do treinamento dela, sabe? De mão de obra, mas também de capacidade de treinamento, de tempo para treinar. Então eu vi que um gargalo muito grande não é só captar paciente, mas comparecer ele, e depois que comparece, você dá condições facilitadas para ele poder realizar o sonho. Que ser bom tecnicamente a gente sabe falar sobre o procedimento, mas tudo que vem antes, nada adianta você ter diplomas na parede e não ter cliente ali para atender, né? A gente precisa ter ali para ele visualizar. Então o terceiro seria isso, seria um treinamento. Hoje a gente está com um grupo de secretárias de alunos meus, com mais de 200 secretárias, e eu abro lá, faço aulas gratuitas e também aulas individuais com secretárias no onboarding. Então, quando o aluno entra, eu mostro o sistema para ele, vamos sempre buscar o objetivo que ele quer, e eu faço uma ligação individual com a secretária ou com as secretárias para ouvir as dores dela e tal, e aos poucos implementando, mostrando a ferramenta. Então, acredito que treinamento de secretária é o grande diferencial, que tem muito aluno que entra. Curiosidades de saber do boleto, que é um tabu. Sim. E quando a gente mostra que tem segurança de recebimento, que a taxa de inadimplência é menor do que a taxa de adiantamento de cartão, aí eles falam, como assim? E nada adianta saber disso se não tiver avaliação. Então, o terceiro passo seria essa captação. Quando empacota tudo isso, oferece. Perfeito. Você acha que a questão dos meios de pagamento, elas estão diretamente ligadas ao tipo de paciente que você recebe na sua clínica? Ou até o mesmo tipo de ticket que você tem? Sim e não. Quem trabalha com a CA e B consegue ter um limite do cartão, até o cliente fala, eu prefiro pagar para ganhar milhas. É um tipo de perfil. Só que a gente brinca que o rico gosta de pagar barato também e ter condição. Não é porque tem dinheiro que, né? E às vezes ele não quer ocupar o limite. Lá na clínica, classe C e B, aceita uma parcela mínima ali de 300, 250 reais. E eu acredito que por ser dessa classe eu consigo ter uma aceitação melhor. Em contrapartida, tem sempre a consulta do score, do CPF, né? Que a gente muitas vezes acaba barrando a venda por causa de não ter, quem sabe, um score legal e tudo mais. Então sempre antes a gente faz. Agora, o boleto ele facilita o ticket maior por não usar o limite do cartão, por você também ter mais aceitação na parcela, que cabe no mês, não no valor total, por não depender de taxa de adiantamento de cartão, por você já ter garantido talvez algumas despesas só com o boleto, pagando essas despesas fixas depois de um tempo, aí você consegue tirar o adiantamento depois que o boleto consegue vir, e com a prévia do CPF, digamos que 90% você já se protegeu. Então, tem a ver com a classe, mas não é por isso que não é só a classe C e D que consegue o boleto. Entendeu? Perfeito. Você chega a utilizar também a questão da recorrência no cartão, nas suas clínicas, não? Não muito. A recorrência, a gente tem certo medo, porque dependendo da
quantidade, ela faz ela come algumas vezes o valor disponível na conta, ela não usa o limite. Então, para tratamentos de orto, por exemplo, a gente indica tratamentos que nem lá a lente resina, que é 24 vezes, termina em um mês, é difícil, porque não é um meio jurídico que eu consigo cobrar depois como um compromisso. Sim. É um meio de pagamento. Diferente do boleto, né? Que daí você tem o compromisso tem ali. Tem um compromisso, que a pessoa... tem um boleto, tem uma nota promissória e tudo mais. Então, a gente recomenda durante a ortodontia e sempre durante o tempo de orto. Se a tua orto é 20, 12, 18, parcelar durante esse tempo. Quando o paciente tira o aparelho, a inadimplência sobe, se você continuar cobrando, porque ele acha que o tratamento acabou. Aí é perigoso daí da recorrência. Então, a gente sempre indica o boleto. E qual que é o nível hoje que vocês têm de inadimplência? Você tem essa noção? Tenho de 5% a 8%, com as clínicas bem estabelecidas. No começo vai ser pequeno mesmo, tá? Conforme o volume vai aumentando. E na precificação a gente coloca de 10%. Legal. Então eu sempre estufo ela, construo a precificação do paciente pensando no pior cenário. Né? E pensando em taxa de cartão, de adiantamento realmente é menor que muitas taxas. Perfeito. Eu percebo que a questão da precificação é uma dor constante dos dentistas, né? E principalmente em englobar essas taxas dentro da precificação. O que você consegue observar dos teus mentorados nesse sentido? Assim? Qual que você acha que é a maior dificuldade deles hoje? E até eles acabam utilizando isso até como uma desculpa, né? Então, tipo assim, poxa, eu tô pagando mais alguma coisa, mas ele esquece muitas vezes de incluir isso dentro do custo dele na hora de precificar. Um exemplo simples, né? Muitos falam de captar paciente de fora. Se você cuidar da tua base, ver quantos clientes tem cadastrados, muitos nem fizeram orçamento, muitos nem vieram na clínica, e muitos vieram fazer tratamento e gostariam talvez de uma manutenção, um retorno. E esse tipo de envio de mensagem para a tua base, se você pensar no custo dele, talvez você não opte, porque é uma despesa que talvez você vai adquirir. Porém, o retorno que você vai ter, um cliente paga aquele disparo. Né? Por exemplo, você poder consultar o CPF de alguém antes de oferecer um boleto, vai te proteger lá na frente de uma inadimplência e de um custo maior. Então, não vê isso como um custo, mas vê uma proteção e benefício, sabe? Envio de disparo, coloca lembrete na régua de cobrança, talvez colocar o SMS, nem todo mundo abre e-mail, mas também colocar, pensar sempre como é uma taxa que o cliente ele vai pagar, diluído no procedimento, não é a clínica que vai pagar, está diluído ali. Só que o dentista muitas vezes ele não se atenta, ele prefere não gastar, mas manter o faturamento do que investir e dobrar o faturamento. Sim. Então isso é difícil. E dentro da precificação a gente coloca ali taxa de cartão, a inadimplência, a ociosidade da cadeira. Então quando a cadeira está vazia, a hora que tem que ser paga normalmente é pela clínica, né? Não o paciente paga, né? Não fica onerando isso. O pagamento de dentista, depreciação e tudo mais. Então acredito que a precificação correta seria um dos primeiros passos, assim. Perfeito. E é por onde vocês começam, geralmente? Não. A precificação a gente faz durante a segunda ou terceira aula. A primeira aula seria sempre alinhar a expectativa, entender o momento que o dentista está. Se ele está migrando de um sistema, se ele está abrindo consultório, se ele está alavancando, abrindo mais uma cadeira, tá? E eu tá na mesma página, sabe? Depois, no final do ano, o que você quer estar, quanto que está faturando, onde que você quer estar. Dito isso, o segundo passo seria a entrega dos documentos ali para adaptar, para começar a vender por boleto, treinamento de secretárias, aí sim vem a parte, ao mesmo tempo, talvez na mesma semana, a parte de precificação, certo? Após isso, a gente já abre o sistema e compartilha a tela ali, às vezes eu mostro o Clinicorp, eu mostro o dashboard analítico, eu gosto de mostrar a agenda, os indicadores, que para mim é uma tela que eu gosto bastante, porque às vezes o dentista meu que está entrando usa o sistema e nem sabe que aquilo é importante. Mas, porra, nem sabia que eu tinha tudo isso de despesa, nem sabia que eu tenho tudo isso de orçamento que eu não fechei. E quanto você fechou, tudo bem, mas quanto você não fechou? Isso que é importante, né? Qual que é a previsão do caixa? Como que está teu fluxo? Né? Nota fiscal emitida, inadimplência, enfim. Então, acredito que nas primeiras aulas seria colocar ele, entender qual é o momento dele e mostrar o que a ferramenta pode ajudar, certo? Depois disso já é captação de pacientes, da alavancagem. Perfeito. E fala um pouquinho para mim da jornada de sucesso.
Né? Então, você comentou ali que faz parte do teu método, né? Sim. Porque assim, ó, começou, como eu estava falando lá na clínica, no início, quando eu aluguei a clínica, amor, eu tinha dinheiro para alugar ela durante 2 meses, ou eu tinha dinheiro para 1 mês, na verdade, só que eu tinha que sair do aluguel onde eu morava. Quando eu estava reformando a clínica, meu sogro, eu passei tudo no cartão de crédito dele, eu não tinha limite na época, ele me ajudou, e eu tinha para o mês, só que eu tinha que ou eu pagar aluguel ou para lá. Por isso que na reforma da clínica, era uma casa, eu vi tinha um buraco no teto. Falei, cara, o que é aqui? Quando eu empurrei, tinha um quarto. Falei, é aqui mesmo. Então eu morei durante 1 ano lá, joguei um colchão, tem foto, eu gosto de passar essa história também pra galera. Não por uma jornada de herói, mas saber que existe tudo um preço, sabe? E eu não sabia que ia ser tão rápido esse retorno. São escolhas sendo que bem você faz, sincero. né? Eu não sabia que ia ser tão rápido, achei que ia plantar para 10, 15 anos depois. Claro que a internet ajudou, né, essas possibilidades de conhecer pessoas boas, enfim, aceleram isso. Mas durante o primeiro mês, eu comprava, jogava para o laboratório, para o protético, sempre no mês seguinte. Eu já ia nos postinhos de saúde perguntar qual é a lista de espera de tratamento de canal, eu pegava essa lista e atendia lá. Então, atendia gratuitamente, algum outro ia ficando lá, ia também fazer trabalho em associações de bairro e tudo mais. E eu brinco falando que muitos pacientes não sabiam que eu morava num sótão, contanto que o meu banheiro é o mesmo do paciente, então eu fechava, puxava com um rodinho e no dia seguinte o paciente estava ali e nem sabia de nada. Já no segundo mês, no segundo ano já teve o segundo consultório, pagando errado, não tendo custo hora, não sabendo nada. Assim. E eu lembro que eu comprei todas as cadeiras seminovas na época, 2.000, 3.000, 5.000, sempre ia trocando cheque de paciente, e foi o jeito que deu certo. Acredito que essa tríade de sucesso que você fala, se é que sucesso é uma linha de chegada também, vamos falar assim, né? O que é para um é para o outro, enfim, depende muito do que eu mostro, é bem difícil, é mais para a gente, né? O que a gente considera, né? Estar lá, chegar lá, que acredito que é importante. Seria talvez a ousadia. Eu perguntei para minha esposa antes do podcast, por que a gente teve esse resultado tão novo? O que você acha que fez? Ela foi olhando para você, acredito que eu acho você mais corajoso que eu. Falei, poxa, ela me ajudou, dando suporte. Mais corajoso que ela. Falei, cara, às vezes você fala coisa que você nem fez ainda, mas você já está contando com aquilo. Então, porra, ter uma cadeira a mais, você investir num software, num sistema que pode te dar a segurança de conhecer mais sua empresa e saber como pagar um dentista bom, saber como negociar com um fornecedor bom. Então, acredito que a primeira trilha do sucesso, vamos por assim, seria acreditar em si mesmo. Sempre fiz. Tá? Igual na mentoria, eu sei onde eu vou chegar, eu sei quantos clientes eu tenho, eu só estou cuidando para não perder essa essência. Sim. Hoje, me dói um pouco entrar na minha clínica, sentar na sala de espera e ninguém me conhecer. Mas eu não posso reclamar disso, porque eu sonhei com isso lá atrás, entende? E às vezes a gente reclama de hoje ter um consultório e não ter paciente, mas você tem um consultório. Hoje você reclama de ter que treinar uma secretária e não dá certo, mas você tem uma secretária. E muito dentista não teve a coragem, a ousadia de sair da clínica e montar o dele, entendeu? Então acho que essa separação, essa consciência do que parar de reclamar o que você sonhava antes, me ajudou muito, então sou muito grato todo dia. A coragem, a ousadia e a humildade de poder saber que existe uma odontologia que eu não conhecia na época. Entendeu? Saí de 30 a 40 de faturamento. Ano passado a gente fez 400 mil de faturamento. E eu falei, cara, quase $500 mil. E as meninas, elas, da equipe, às vezes elas comemoram mais que eu. Porque elas têm esse senso de equipe. Eu falo, cara, olha só o que a gente fez. E sempre cuidar ali com entrega, qualidade, né? Depois de um tempo o faturamento, claro, sempre funciona, mas a entrega, a qualidade, a cultura também vem atrelada a isso. Então eu acredito que seria mais ou menos isso. Contratar pessoas boas, passar o teu conhecimento para elas e saber que elas têm capacidade de também fazer tão bom, ou se não mais que você. Eu parei de avaliar, porque eu vi que um dentista trabalhava em lojas de calçados durante a infância, tinha o tino comercial, quando ele me substituiu, ele vendeu. Falei, peraí, então eu posso avaliar, um dia ele avaliar o outro, hoje ele é diretor clínico lá e tal, de uma unidade, né?
E os meus dentistas, eles transitam de uma clínica para outra unidade, então você consegue ter essa cultura e tudo mais. Eu acredito que seria isso, você acreditar em si, contratar pessoas boas, colocar cultura, que seria isso, seria, poxa, quando você não está lá, que nem eu estou conversando com vocês, como que está lá? Será que funciona do mesmo jeito que você? Essa é a questão, sabe? Eu estou vendo ali no celular a avaliação rolando lá, e eu estou aqui, eu não me preocupo, eu sei que estão em boas mãos. Mas acredito que seja o maior desafio também, paralelo a isso, né, fazendo esse contorno do sucesso que eu falei, que seja gestão de pessoas aí, acredito que seja o maior desafio. Você tem falado bastante sobre 3 pilares que você considera fundamentais, né? Sim. Criativo de alto nível, perguntas de qualificação e condições de pagamento. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Quando eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, não foi estratégico, mas eu vi que muita gente pedia os roteiros dos vídeos que estão mais performando, as copies, porque o dentista gosta de algo prático, porque não tem o tempo de criar muita coisa. E eu vi que captar esses pacientes mais qualificados, que a gente fala, que tem um nível de consciência mais perto da compra, você falar direto com eles, você está mais perto da venda. O que acontece com muito dentista fala o que é o alinhador, o que é um implante, o que é a cárie, o que é a limpeza, antes e depois disso, antes e depois daquilo, e está falando com o topo. Se o cara, a gente brinca, se ele mal sabe escovar o dente, dificilmente ele vai comprar um serviço mais elaborado no final. Quem compra já sabe das manutenções, já pesquisou a marca do alinhador, já viu até às vezes a marca da resina, já pesquisou, já tem um amigo que fez, ele já tem um nível de consciência que ele tem o dente desalinhado e precisa resolver, ele sabe que aquilo é uma prioridade para ele, precisa da aprovação social, esposa, cônjuge, ver que há mais pessoas concordam com ele com essa dor, e a pessoa que está com o dente desalinhado, ela só quer procurar alguém na região que resolva o problema dela, seja com implante, qual serviço for. Se a gente falar com essa pessoa, o nosso nível de assertividade vai ser maior. Então, através desses criativos de fundo de funil, a gente viu que estão dando mais resultado do que falar de ego. Pô, eu sou o Felipe, eu tenho tantos anos de formado, eu tenho tantas clínicas, eu faturo... Tá, e daí? Falar de si é bom para você. E os dentistas perdem muito tempo no criativo falando de si, da localização da clínica, o tamanho da clínica, a especialidade, tantos anos formados. Tá, mas você resolve o meu problema? Então, quando a gente começa o vídeo já falando, toda semana eu recebo pacientes que colocaram o aparelho, depois de um tempo os dentes voltaram a entortar. Que querem algo mais estético, mais rápido, e está incomodando isso. Pronto, já estou falando com pessoas que já têm essas dores. E a pergunta é, para montar um roteiro desse, irmão, quais são as perguntas que o teu paciente faz na avaliação? Você responder isso no criativo já é um grande avanço. Você quebra já todas as barreiras. Segunda parte, depois do criativo, da tríade, tem a qualificação das perguntas qualificativas para a secretária. Então, no treinamento que eu faço para elas, eu faço elas conduzirem a conversa para ver se aquele lead está no momento de agendamento ou não. Até para não ter um agendamento sem orçamento fechado depois, né? Porque eles vão agendar para ter um meio de educado de sair da conversa. E ou, se eles vierem, eles vão dizer, vou pensar, vou ver, surgiu uma obra lá em casa, doutor. Tá tudo bem. Só que se você conseguir resolver os problemas, as perguntas que ela vai fazer na avaliação, na qualificação, reduz muito, porque ela só vai ver ali quanto fica bom no orçamento dela, que realmente tem que vir para avaliação. Mas quanto ao serviço, garantia, se quebrar, o que acontece, quanto tempo mais ou menos é um tratamento, essas perguntas de qualificação funcionam muito bem para medir um nível de consciência do lead. Ele está fazendo a avaliação contigo e mais outras clínicas. E está tudo bem. Há quanto tempo o senhor está procurando sobre esse procedimento? O que o senhor sabe sobre alinhador para eu poder te explicar? Nível de consciência. Para quando o senhor pensa em fazer? É prioridade para o senhor essa semana, esse mês? O senhor está querendo entender um pouco mais? Ver prioridade e urgência. Posso mandar um caso clínico, doutor Felipe, para ver se é isso que você está buscando? Aí sim, antes e depois. Ele vai perguntar o valor, você pode até, a gente fala média de parcela, que é um tratamento. Não posso falar o valor, mas eu tenho que ancorar para ver se é para o pé dele. Sim, se cabe no bolso. Se vai passar os pés, é outra coisa. Se vai ter clínico, não sei. Então, aumenta muito o nível de comparecimento quando eu ancoro ali e vejo se faz sentido para o cliente
aquela parcela, aquilo lá. E o legal é que a secretária consegue escrever essa história ali no agendamento do Clinicorp, no campo de observações. Então ela coloca, Felipe, ele já quebrou o dente com tantos anos, tal. E aceita uma parcela média de tanto. A gente só consulta quando vem na recepção para não perder ali, caso o paciente não venha. Mas o dentista avaliador, ele já tem um resumo. Ele pode até confirmar através de áudio, explicando esse texto e lendo esse texto. Tudo bem, Morgana, eu vi que você já colocou o aparelho e tal, amanhã às 14 horas a gente tem um horário. O ideal seria o dentista fazer isso. Caso ele não tenha tempo, coloca um texto genérico, sem falar o teu nome nem o horário, que a gente se encontra amanhã. Na hora de confirmação ajuda bastante. Então a parte de qualificação também é o terceiro gargalo. E o terceiro que você perguntou, da tríade, não adianta chegar lá e o paciente achar maravilhoso e não caber no bolso. Entendeu? Aí pode pedir o cartão do cônjuge, aquela coisa toda. Então você dá condições através do boleto, que é uma das maiores da clínica. Hoje 80% das vendas é boleto. A gente acaba evitando o cartão até pela abordagem nossa. O dentista avaliador, ele até avalia, ele já passa aquela simulação que o paciente escolheu por telefone, então já está vendido. Negocia a entrada, na hora ali da secretária, ela finaliza, e quando aprova o orçamento, até às vezes tratamento misto, que tem Pix e boleto, tem transferência e boleto, tem cartão de entrada e boleto, tem como você colocar, né? Quando aprova o boleto, automaticamente já vai para o e-mail do paciente. A gente orienta também a imprimir esse boleto, grampear no envelope. Muita gente gosta de deixar na cozinha, deixar o boleto exposto. Para lembrar, né? Entendeu? Então, acredito que isso, essa tríade de captar, de conseguir comparecer e de conseguir fazer a venda da condição de pagamento. A gente percebe que, principalmente na área de odonto, existe uma dificuldade muito grande, às vezes, dos dentistas se posicionarem na internet, de criarem esse personal branding deles, enfim. Você faz isso de uma forma muito natural. Você percebeu desde o início que você tinha esse tino? Você já começou fazendo isso? Como é que foi para você esse início de jornada dentro do marketing? Aí que não sei se eu tenho tino, mas eu comecei a não visualizar para os meus indicadores de vaidade. Por exemplo, curtidas, isso não vou mentir que me frustrou e tal. Eu olhava engajamento, eu olhava comentário, minhas fotos, você vai ver, não tem comentários, a não ser que são induzidos. Por exemplo, que eu falo para os alunos, começa turbinando, nem que seja ali com R$100, ou algum vídeo que a gente faça, e faça nos stories, sempre stories ativos com levantada de mão, que a gente fala muito no marketing, que são botões, enquetes, todo mundo que clicar numa enquete, falando no caso clínico, você pode interagir e ali no direct você buscar uma avaliação, né? Chamam para o WhatsApp. Então, antes e depois de amálgama, classe 5, retração, limpeza, o caso clínico antes e depois, você está aumentando o nível de consciência do teu seguidor, que ainda é um cara curioso, explicando como você faz, o passo a passo, por que eu devo escolher a clínica minha do que a dele. Ele tem que ver isso, por isso do posicionamento. Se durante 2, 3 segundos ele entra no meu perfil e não sabe a diferença, aí não faz tanto sentido. Então, seja nos stories, seja no perfil, aí respondendo a tua pergunta, eu comecei a descobrir que os meus alunos não interagiam comigo. Os seguidores qualificáveis, eles são silenciosos, eu demorei para entender. Quem comenta, quem curte, ou é aluno ou é parente, minha mãe vai curtir as fotos, sabe? Então é importante o dentista ele entender que ele tem que conhecer muito bem o seu público-alvo. Eu faço alinhadores, mulheres 40 a 50 anos, 35 a 45 anos. Se você puder falar com mães, melhor ainda. Ser cada vez mais ultra nichado. Você não está dizendo não para o resto do público, mas a mãe ela vai entender que ela se conecta com o teu público. Sim, você está direcionando a tua comunicação só, né? Então no meu feed, é só sobre como chegar lá de faturamento, como vender com isso, é altamente fundo de funil. Eu não falo que a gestão é importante, eu não falo que vender boleto é importante, eu mostro o meu resultado que eu tenho. É totalmente fundo de funil. E só fica no meu perfil quem realmente quer melhorar a parte técnica. Eu tenho lifestyle, mas eu forço para atrair pessoas que realmente queiram comprar. Bom, aqui na Clinicorp a gente tem como missão a questão de que nós impulsionamos as clínicas rumo ao sucesso.
que eu vejo dentro do teu perfil? Eu vejo que você trabalha também muito a parte de colocar o objetivo de sucesso de alguns dentistas. Então, você compartilha fotos das suas viagens, você fala sobre não ser refém do mocho, enfim. Hoje, quando alguém te procura para fazer mentoria, você acha que isso conecta bastante com a questão dos objetivos deles? Óbvio que nem para todo mundo o sucesso vai ser o mesmo, a gente sabe que não. Mas você acha que essa, por exemplo, é uma estratégia que para ti deu muito certo? Aí sim é pensado. Tem um jargão lá dentro que a gente fala que essa é a agenda que todo dentista merece ter. E normalmente eu estou viajando. Normalmente eu estou com a minha esposa num café durante a semana. Claro, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Mas é mostrar que é possível, porque tem muito aluno que fala, Felipe, eu não aguento mais. Eu já passei por várias agências, você não é a primeira mentoria. Minha esposa e eu temos discussões financeiras em casa, meu casamento já está assim, você é a última alternativa. É esse cara que, não é o meu perfil é quem quer alavancar, mas esse cara, ele já tem a dor, ele sabe que o meu remédio pode ajudar a dor dele. Hoje, dentro da mentoria, esse jeito, ele é, claro, muito bem dosado, é o que o meu dentista, digamos, sonha em poder alcançar. Talvez flexibilidade de horário, reconhecimento, muitos não querem parar de atender, sabe, irmão? Muitos gostam, tá tudo bem, só que eu quero que o meu aluno saiba quando atender. Sim, que ele tenha a opção de atender ou não, né? Cuidar do filho, às vezes, quando ele estiver doente. Ficar uma semana fora, viajando com a esposa. Cuidado de algum familiar. Não depender da mão de obra dele, acontece alguma coisa, né? Até, né? É possível. E até pensando também um plano para frente, como que você puder jogar para frente esse conhecimento, né, e prolongar a tua história, né? Então isso sim é estratégico. Misturar o lifestyle, isso que você falou foi importante. O resultado de aluno, como eu faço minhas aulas, eu posto prints do como. Porque se eu falar, amor, eu faturo tanto por mês, meu dentista vai falar, tá, e daí? Como? Isso que os dentistas têm que entender, como você faz, que você tem que vender, e não o resultado. A transformação você vai entender, mas o outro dentista também transforma. Dependendo do caso, fica mais bonito o teu ou o dele. Agora, como que é o meu pós-operatório, amor? Se eu for fazer implante lá, eu vou ganhar uma cesta de pós-operatório, você vai me ligar? Sim. Se quebrar minha lente, eu tenho garantia? Se eu não gostar, meu familiar, eu posso ajustar? Eu vou ter o planejamento e o orçamento no dia, eu planejo, começo já na mesma semana. Como que eu acredito que transforme do meio para o fim do funil, que faça o cliente vender. A proposta única de valor, por que eu compraria com o Felipe e não com outro? Sim. Quanto maior esse diferencial, aí sim você foca num ultra nicho, pode ser implantes, enfim. Quanto mais claro você tem isso, mais fácil vai ser a tua comunicação com esse público. Perfeito. E a gente até brinca, né? Escolher um público, se for para escolher com quem casar, escolha com quem tem dinheiro. Sim. Já que você não nasceu rico, né? Então escolha um público que está disposto a pagar. Às vezes você traz uma demanda que... Cara, às vezes a pessoa na cidade não consegue evoluir, às vezes o teu público está pedindo outra especialidade, então a gente tem que encontrar. E não necessariamente é um público que tenha dinheiro, né? Mas ontem a gente falou sobre isso com o Beto, é o público que está disposto a pagar por aquilo, né? Que foi o que você citou, por exemplo, de linkar o perfil da mãe com determinados serviços, né? Porque hoje tem muitas clínicas, só que todos padrões bem parecidos. Sim. Ou grandes franquias ou pequenos consultórios. Só que eu quero transformar o pequeno consultório numa equipe, numa estrutura, claro, proporcional, para atender a parte comercial tão bom quanto eles. Você acha que na tua região, todo cliente fecha com clínicas grandes, por exemplo, que competem, digamos, direto ou indireto contigo? Não, tem gente que não gosta deles. E o que você pode ter de vantagem? Sim. Que pode ter um posicionamento de clínicas grandes, por exemplo, você fazer o atendimento, o planejamento total, e você é o último dentista que vai atender. Talvez em clínicas grandes passe de um dentista para o outro. Então você saber o teu valor, tua ameaça, tua fortaleza, tua oportunidade, para você poder se posicionar frente ao mercado. Uma análise SWOT, né? Entendeu? Hoje eu vi, e ouvindo os clientes, meus alunos falavam, Felipe, eu fechei com você porque você que me atendeu aqui. Sim, óbvio.
Você vai ter meu WhatsApp pessoal, você vai me mandar todo dia, se quiser a gente conversa, virar amigo. Não, mas isso não é normal. Então, essa mentoria individual que eu estou começando a usar, eu achei que era individual, mas estou falando, cara, é um diferencial. Então, ouvir o cliente faz com que você tenha o seu maior jargão, por exemplo. Perfeito. Na área da saúde, a gente tem uma cultura de indicações. Então, assim, geralmente você vai no mesmo dentista que a sua mãe vai, que a sua avó vai, enfim. Mas quando você está começando uma carreira, você não tem essas indicações. Então, quais foram as estratégias que você utilizou no início? Você falou um pouquinho ali sobre atender gratuitamente, né? Buscar nos postinhos as listas de quem estava esperando para fazer procedimento. Mas quais foram para vocês as estratégias mais assertivas no seu início? Na época não tinha o tráfego como é hoje, entendeu? Então eu tive que fazer parceria em restaurantes, em bairro, comprar listas frias e fazer. Eu já comprava listas, por exemplo, do perfil que eu queria na associação comercial da cidade e começava a fazer disparo. Retorno muito pequeno, porque a lista é fria. Sim. Mas hoje, o que eu indico, né, para os alunos é fazer análise de posicionamento. Não adianta colocar muito dinheiro lá e tá ruído com o que você faz, né? Primeira coisa seria isso que eu indicaria para começar. Depois, na análise, montar realmente a tua proposta única de valor, ser referência em tal área, para a pessoa que acabar te vendo, veja o porquê deve seguir você ou não. Quem segue dentista hoje? For ver, pô, tem artista, tem muita gente no Insta, né? Tem algo nele que ele quer preencher. Alguma curiosidade dele, por isso que a gente segue, né? Seja cirurgia plástica, seja um tratamento capilar, eu vou seguir para entender um pouco mais porque aquilo ali é uma dor para mim. E talvez os stories, a ferramenta que mais venda para os próprios seguidores, né? É limitado, porque você pode fazer levantadas de mão igual eu falei, é o início, mostrar a tua rotina. No começo não tinha muitos pacientes, eu colocava os casos clínicos, tirava foto com o celular mesmo, num grupo do WhatsApp, colocava na TV do HDMI e ia mostrando, esse paciente, às vezes era o mesmo da quinta, sabe? Eu repetia, porque não tinha muita gente, mas eu falava, esse aqui eu vou remover essa restauração, eu vou fazer isso, eu planejava para minha audiência no story, para explicar para ele que aquilo que ele tem é um problema que ele nem sabia que tinha. Então, o primeiro grau da consciência é saber que existe um problema. Depois ela vai ver se pode resolver e se ela quer resolver, né? Então eu faria isso, que é algo gratuito nos stories para você fazer. Eu colocaria para início de clínica também, além dessa análise de perfil, esses vídeos mesmo mostrando uma área específica que é mais fácil de você falar do que falar com todo mundo, que parece que você não fala com ninguém. Tá? Por exemplo, lentes em resina naturais, alinhadores e não convencional. Por que eu prefiro um ou outro? Não estou falando mal, mas eu defendo esse. Né? Ser muito claro na tua direcionamento. Você se posiciona, né? E, poxa, hoje tem uma tática legal que a gente usa, que você vai postar esse vídeo, vai turbinar com 100, 200 reais ali durante uma semana para aquisição de perfil, para novos seguidores, aconselho todo novo seguidor, mandar boas-vindas. Ô, Morgana, eu vi que você, claro, se for qualificado, né? Sim. Eu vi que você está me seguindo, que legal. Me conta, por que chamou atenção seguir meu Instagram? Como é que você se vê com o teu sorriso? Você se incomoda? Tem algo que te incomoda nele? E vai desenrolando, que você ganha 30, 50 seguidores, poxa, são 50 leads que você teve ali. Interações, comentários, curtidas, seguidores, é algo gratuito, mas demanda tempo, dedicação. Porque afinal é uma rede social, né? O objetivo ali é que todos se comuniquem, socializem, se mostrem presentes. Isso. Outra coisa legal, muita gente não gosta de se expor, de gravar vídeo, não tem tempo. Caixa de perguntas com esse mesmo tema que os pacientes perguntam antes. Por exemplo, lente resina, que é o caso lá da clínica. Amarela com o tempo? Precisa de manutenção? Quebra com facilidade? Em média, quanto seria? Aí você vai conduzindo. Tem diferença de formato e cor? Eu posso plantar a caixinha de pergunta para eu mesmo responder uma dúvida minha e isso virar depois no Reels, eu turbinar e virar material, entendeu? Depois disso eu posso talvez através dos stories falar, através do meu feed. Essa caixinha de pergunta que funciona muito bem é turbinar esse story que está funcionando bem, também com menos de 100 reais, você consegue lá uma audiência legal. Então é o dentista pensar, peraí, eu preciso de uma limpeza, um tratamento completo para começar a validar isso e investir talvez uma parte desse orçamento em divulgação. E em paralelo isso, cuidando da tua base e tudo mais. Campanha de indicação, igual você perguntou,
funciona, mas é um dos pilares, entendeu? Então, o follow é muito importante, a parceria de bairro. Eu fiz agora com uma academia, coloquei uma cesta de whey bem legal ali com os produtos personalizados. O dono da academia autorizou e a gente vai coletar lead ali, de um jeito orgânico, né? Que eu investi somente na cesta. Sim. E a soma de todos esses aí que acredito que vem um faturamento legal, não só um serviço, né? Perfeito. E na tua visão, qual que é o maior erro que os dentistas cometem nas estratégias de gestão e marketing? Acredito que seja mais uma crença limitante, investimento versus retorno. É duro, mas acredito que sim. Tem uma aluna que eu falei, ela está com 5 mil clientes na base. Eu falei, se você investir nesse disparo, se vier um cliente de um tratamento, você paga o ano inteiro de disparador. Mas tenho vergonha de falar para minha base, nunca falei. Mas aí tem que investir. Mas tem que... Então, eu acredito que o maior erro, hoje falta de informação não é. Você tem conteúdo gratuito, YouTube, né? Várias plataformas. Eu acredito que o maior erro seria dentro de si, ela não acreditar nela mesma, buscar algo rápido, talvez, um retorno, ou não, eu quero pagar o preço, mas o meu preço vai ser imediato. Se você não conseguir resolver meu problema durante 30 dias de implementação, não funciona para mim, porque eu quero para ontem, entendeu? Dentro do marketing a gente tem quase nenhuma estratégia que seja de retorno imediato, né? Que até o próprio tráfego pago, ele vai precisar de recorrência, vai precisar de tempo mínimo para você rodar, enfim, né? E como a gente trabalha sem agência no começo, depois o aluno vai alavancar para lá, né? Mas ele vai pedir para buscar o terceirizado, né? A gente orienta a gravar ali um vídeo por semana nesses formatos. Eu cedo para os alunos uma pasta com Drive com vários vídeos de alunos que já estão validados, que eles mesmos estão faturando bem e colocam, esse deu certo, coloca lá para colaborar. Um vídeo por semana, 4 no mês, você vai turbinar todos ali com valor simbólico, vai pegar o campeão desse e no mês seguinte você vai criar várias simulações e variações desse campeão. Isso demanda tempo, mas também o grande erro é talvez não acreditar, talvez não buscar talvez um sistema que dê segurança para ele e ainda ficar no papel e no Excel e não saber ter esse controle de si mesmo, acredito, não é nem do sistema. Mal consegue controlar a própria vida, aí vai querer controlar uma empresa, né? Perfeito. E você acredita que o uso de tecnologia no setor odontológico, ele é acessível mesmo para o menor? Hoje é possível, por exemplo, ter uma clínica pequena, nasça já automatizada ou com tecnologia, sem ter grandes custos de investimento, que foi o que a gente estava falando agora? Exato, porque hoje você consegue uma ferramenta mensal, é um custo de um procedimento de limpeza, de um cliente, 2 clientes por mês. O que o dentista vê é como um custo, porque ele não consegue explorar todos os benefícios disso. Se ele alimentar de forma certa esse sistema, ele vai te devolver, ou essa função ele vai te devolver, e com essas informações você vai conseguir alavancar seus resultados. Então, eu sempre crio essa ancoragem. O sistema, a tecnologia hoje, ela é mais em conta do que muitos jantares e almoços que o próprio dentista gasta durante o final de semana, entendeu? Só que ele pensa nele, não na empresa, não pensa em algo diferente. Então a tecnologia, sim, ela está disponível, tanto no meio gratuito quanto no meio pago, e dependendo do que você precisa, você vai incrementando. Mas o ideal é você precificar esse custo desse sistema, desse serviço, dessa ferramenta, no custo hora clínica, na formação do preço, onde o paciente vai pagar essa ferramenta diluída no preço, que às vezes ele nem sabe quanto, nem você sabe quanto que está diluído ali. Perfeito. Se você tivesse que dar um conselho para quem está começando hoje, para que essa pessoa alcançasse o sucesso financeiro mais rápido, qual seria esse conselho? Qual é a minha visão, né? Eu vejo que o profissional de odonto ele é um profissional autônomo. O início dele é investimento de tempo, investimento financeiro, e ele, obviamente, ele espera que tenha um retorno rápido, né? Então, qual seria o conselho para que esse retorno fosse o mais rápido possível? Você mesmo falou que você achou que o seu retorno ia demorar mais. Porém,
a gente sempre tem que cuidar o que seria o rápido do imediatista. Sim, perfeito. Hoje, se eu, por exemplo, fazer grandes vendas no mês, antecipar esses recebimentos para o mês, pode ser que no mês seguinte eu não tenha as vendas. E se eu gerir mal esse dinheiro, ou tiver contas fixas pessoais grandes, eu já direciono de forma errada, não tenho fundo de reserva, enfim. Então, o rápido é relativo em relação ao imediatismo. O que fez eu dormir tranquilo, sendo bem sincero, é fazer depois de uns meses minhas contas fixas serem pagas pela própria clínica. Entendi. É não ter que pensar em pagar a conta depois de uns meses. Então, é mais assim, eu estou com as contas pagas e eu já tenho o dinheiro do tráfego, que eu não preciso para o mês que vem, já está embutido. Meu paciente de prótese não tem entrada total, eu consigo custear ele no primeiro mês, coisa que antes talvez o meu concorrente não consegue, ele precisa de uma entrada, ou exige o cartão, por exemplo, e eu consigo custear. Então, por exemplo, lá na clínica a gente consegue fechar um tratamento com menos de 20% de entrada, do que a gente financia, entendeu? E sempre pensando nesse médio prazo. Então, a maior dica financeira talvez seja a paciência de acumular esses recebíveis para dormir tranquilo, talvez em um ano, dependendo do teu custo fixo você consiga, atrelado à produtividade contínua e entender cada vez melhor o processo. Porque é muito comum, eu tenho dentistas meus que atendem comigo em outras unidades minhas e eu no consultório próprio. E eu dou mentoria gratuita para os meus dentistas. Porque, não que eu penso, poxa, eles podem voar amanhã ou depois e sair, mas eles falam, Felipe, não é tão fácil. E não é tão fácil eu sair e tentar montar a operação no meu. Porque existe a parte comercial, existe o médio prazo e muitos não estão preparados para ter esse médio prazo, que seria final do ano, vamos dizer assim, entendeu? Então, digamos que a maior dica financeira seria essa, você programar para você ter seus custos fixos pagos e a clínica não depender de você. Você não depender da entrada da clínica, entendeu? E ter os recebíveis de forma saudável, já pagando custo fixo. Porque muita dentista fala, puxa, meu Prolabore é 15 mil porque meu custo de vida é 15 mil. Puta, e ele mesmo tira de algo que no avião não decolou, ele está ali causando peso. Sim. Entendeu? Então seria... E aí é onde nasce o imediatismo, né? Essa gestão financeira pessoal aí, que querendo ou não, a gente acaba ajudando um pouco. Perfeito. Você acha que a questão de antecipação de recebíveis no cartão é uma das primeiras grandes ciladas que um dentista entra? É necessidade. Então, já é automático. Tem máquina de cartão que cai no mesmo dia, cai no dia seguinte. Então, quando eu falo de receber a prazo, eles dizem, como assim? Espera aí, você não adianta? Eu falei, não, mas... Então, mostrar essa consciência que é um problema que nem sempre você precisa colocar, e um problema que você, às vezes, nem precifica essa taxa. Entende? Então, sim, adiantamento de cartão é o desespero de muitos que falam que faturam, mas daí confundem faturamento com receita e recebíveis, não sabem qual é a diferença. E por faturar aquilo, tem 60, 70 mil de faturamento, mas não sobrou nada no meu caixa. Você acredita que um dos problemas também hoje, para ter essa visão financeira, é a questão de você conseguir centralizar todos os meios de pagamento num local só? Porque, tipo, por exemplo, uma clínica que está começando agora, ele vai procurar a melhor taxa de cartão, e aí ele procura um provedor. Aí ele vai vender por boleto, aí às vezes ele entra numa outra empresa. E assim ele acaba tendo o dinheiro dele. E assim, hoje em dia todas essas formas de pagamento te pedem para criar uma conta digital. Então, no fim, ele tem 3, 4 contas para administrar. E a visão disso tudo compilada, né? Como fica, né? Mais de uma máquina de cartão, às vezes. Né? Às vezes a pessoa, eu tenho aluno meu que é pessoa física e ela tem 2, 3 contas pessoas físicas em outros bancos e ela vai gerenciando isso e se perde, entendeu? Então, o que eu gosto do sistema é que na hora do orçamento você aprova, o boleto ele cai no próprio sistema e você consegue retirar caindo na tua conta jurídica. Hoje, através da CliniPay, você tem isso tudo gerado dentro da plataforma que o teu dinheiro está num lugar só.
o paciente consegue pagar pelo boleto, ou pelo Pix, de uma forma muito mais rápida. Porque às vezes a gente acha que vai simplificar, tendo mais coisas, mas acaba, né, preocupando, piorando. Quem é responsável muitas vezes na gestão da tua agenda é mais a secretária do que você. Quem conhece mais os pacientes é a secretária, é você. Ela mal lança as contas para pagar, porque não dá em tempo, porque a agenda consome muito ela. Então, se ela tiver mais opções, talvez vai acabar confundindo cada vez mais. Então, com certeza, se tivesse concentrar tudo num lugar só, ajudaria bastante. A gente percebe que pelo nosso suporte, uma das maiores dúvidas é a questão da conciliação bancária para quem não utiliza a ferramenta como um todo, porque no fim tem que conciliar tanta conta diferente que é impossível, né? Porque você não consegue, a conta não fecha no final. Imagina né? Eu tenho uma gerente em cada unidade e tem gente que paga em dinheiro ainda. Como que eu sei que aquele dinheiro está no caixa ou está na minha conta bancária? É ideal eu fechar, abrir caixa todo dia, fazer essa conciliação de quanto está no banco, tá? Porque eu consigo confiar nela, mas eu tenho um sistema que me dá segurança para ver qualquer coisa. E você não precisa confiar na sua cabeça, né? Porque essa é a grande questão, né? No começo, beleza, tudo passa para você, mas você vai crescendo, você vai passando por outras pessoas e aí você fica refém. A gente vê isso muito em consultórios mais antigos, né? Sai a secretária, parece que a clínica perdeu a alma, né? Tudo. Porque foi todo o histórico com ela, ela que sabe que cliente que pagou tal parcela, quando que ele paga, se ele atrasa ou não atrasa, enfim, né? E o dentista, às vezes, ele tá refém da secretária também, né? Porque ela tem um jeito dela, não posso nem falar um ar, porque é ela que manda no final das contas, né? E que nem um fato simples que a gente faz lá para recebimento de paciente, a gente evita o máximo possível o paciente pagar lá na clínica. Porque se o paciente falar, eu vou e eu pago na consulta, ele pode faltar, eu ficar sem o dinheiro, com a consulta vazia, com o meu dentista vazio, e eu vou ter que remarcar ainda. Sim. É oneroso. Então, a secretária aparece ali no agendamento financeiro pendente ou financeiro ok. Então, o bom do sistema é que, em tempo real, se tem algum débito, já aparece um alerta ali e a gente passa para o paciente, que o sistema ele só aceita agendamento com direito em dia. É igual roleta de academia, você só consegue passar na roleta se tiver a cabeça ligada em dia. Isso ajuda ele fazer o Pix para daí agendar. Dessa forma, já cai muito esse sistema. Agora, imagina se for manual. A secretária é lembrar de cada um. E uma coisa legal é que cada paciente, a gente oferece 3 datas de vencimento de boleto. Ajuda bastante. Legal. Até porque você também tem previsibilidade para aqueles dias, né? Felipe, foi um prazer conversar com você hoje, aprender tanto com você. A gente aprende muito com você todos os dias, através dos conteúdos que você cria aqui para a Clinicorp. E eu gostaria que, para finalizar, você deixasse uma mensagem para o nosso público, para o seu público, né? Já que o seu público também está aqui, e falasse como que a nossa audiência pode te encontrar. Hoje a audiência consegue me encontrar através do Instagram, @FelipeBaus. E um grande recado seria acreditar em si mesmo, a princípio, e acreditar nas ferramentas que podem ajudar as pessoas que podem ajudar o dia a dia, porque o dentista ele é muito técnico e vive muito no nosso mundo, sabe? Quando eu atendia, uma das coisas que a gente fala, a gente passa o dia inteiro, às vezes, sem ver o dia lá fora, atendendo no consultório. É um cliente atrás do outro, né? Só que às vezes vem a dor nas costas, às vezes vem algum problema, às vezes o meu filho cresce, eu não vejo, às vezes eu já estou com dor de cabeça, já estou com colesterol, às vezes aquilo. E a gente vai buscar depois um remédio para conseguir resolver o tempo que eu perdi lá fora, que não tem como comprar. Então, o primeiro recado seria esse, você aproximar de pessoas que conseguem ajudar você a poupar esse tempo, acelerar esse crescimento, seja através de network, seja através de comunidade, seja seguindo, seja eu, seja qualquer player, né? E, cara, acreditar que a odontologia, ela tá no melhor momento, está sendo transitória de algumas áreas, mas eu tenho alunos que não são dentistas. Isso é legal. São sócios e olham a odontologia com brilho nos olhos. Falam, cara, olha que área legal. Né? Eu tenho um aluno que ele é sócio de um time de futebol fora do país, na Suécia. Que legal.
E ele fala, cara, eu mantenho o mercado no Brasil e a odontologia é um dos mercados que eu mais vejo, é mais promissor, né, para mim. Então, às vezes a gente não escuta isso vindo de fora porque está no nosso mundo, mas o melhor recado seria aproximar das pessoas boas, acreditar em você e pensar sempre na qualidade de vida, numa vida que você sonhou ter. Então, às vezes está mais perto do que a gente imagina. Perfeito. Muito obrigada por compartilhar com a gente tua história, teu conhecimento. Obrigado a vocês. E principalmente por ter vindo nos visitar, né? A visita ainda continua ainda hoje. E se você gostou desse episódio, dos nossos conteúdos, nos siga nas redes sociais. E em breve a gente vem com mais um Clinicast. Muito obrigada. Valeu.